No Dia dos Pais, meu filho deu um carro de 350 mil reais para o sogro. E para mim, um par de chinelos de 40 reais. Dias depois ele me ligou desesperado. Pai, não faça isso. Mas já era tarde demais. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol de agosto queimava-se uma calçada de paralelepípedos na rua onde cresci, em São José dos Campos. Era Dia dos Pais, e o cheiro de churrasco vinha de todas as esquinas, misturado com risadas e músicas sertanejas abafadas pelas janelas abertas. Eu, Manuel, 68 anos, estava sentado na varanda da minha casa, uma cadeira de madeira rangendo sob o peso dos anos e da espera. Não era uma espera ansiosa, dessas que aceleram o coração, mas uma espera quieta, resignada, como quem já sabe que o dia não vai trazer surpresas boas. Meu filho, Rafael, chegou por volta das 11 da manhã, dirigindo um carro preto brilhante, tão polido que refletia o céu. Desceu com um sorriso largo, abraçou o sogro, seu Antônio, com um tapinha nas costas e gritou: Feliz Dia dos Pais, sogrão! Olha só o presentão! Ele apontou para o carro, um SUV de 350 mil reais, com rodas cromadas e cheiro de couro novo. A família toda se juntou no quintal da casa da minha nora, Clara, aplaudindo, tirando fotos, enquanto o sogro dava uma volta no bairro, buzinando como um menino que ganhou bicicleta. Eu, no canto, segurava uma sacola de supermercado. Dentro, um par de chinelos de 40 reais, daqueles que vendem na promoção, sem caixa, sem embrulho, só o plástico amassado. Rafael me entregou com um "Toma, pai, para você descansar os pés depois do trabalho." Sorri por fora. Mas por dentro senti um vazio que não explico. Não era sobre o presente, era sobre o que ele dizia sem palavras. Eu não era mais o pai. Era só o velho que conserta geladeiras. Criei Rafael sozinho, desde que a mãe dele, Sônia, foi embora para São Paulo, dizendo que a vida no interior não era para ela. Eu não julguei, só segui em frente. Comecei a trabalhar aos 15 anos na oficina de eletrodomésticos do meu tio, um galpão pequeno com cheiro de solda e graxa. Consertava de tudo: fogão, máquina de lavar, ventilador de teto. Com o tempo, herdei o lugar e fiz dele meu sustento. Paguei escola particular para o Rafael, comprei os tênis que ele queria, mesmo que doesse no bolso. Às vezes parcelava em 10 vezes, mas via o sorriso dele e pensava: valeu a pena. Ele cresceu, estudou administração, casou com Clara, filha de um comerciante bem-sucedido de Jacareí. Mudou de bairro, de jeito, de tom de voz. A oficina, que um dia era o orgulho dele, virou um passado que ele evitava mencionar. E naquele Dia dos Pais, com o chinelo na mão, senti que não era só o presente que era barato. Era eu que tinha sido rebaixado. Fiquei na festa até o fim da tarde, mas era como se eu não estivesse lá. As conversas passavam por mim, as risadas não me incluíam. Clara filmava o sogro no carro novo, as crianças pulavam no banco de trás, e Rafael contava histórias de como ele e a esposa planejaram a surpresa. Ninguém me perguntou nada, ninguém tirou uma foto comigo. Só uma tia de Clara, Dona Márcia, me ofereceu um pedaço de bolo e disse: Você tá quieto hoje, Manuel. Respondi com um aceno e um: Tô de boa. Mas não tava. Voltei para casa a pé, com a sacola de chinelos balançando na mão. Ao chegar, joguei-a no canto da sala e sentei no sofá velho, olhando para as paredes descascadas. O silêncio da casa era mais alto que o barulho da festa. Não chorei, não xinguei, só fiquei pensando. Pensando no menino que um dia me abraçava depois de consertar sua bicicleta, no adolescente que me pedia conselhos sobre a vida, no homem que agora me via como um estorvo. Na segunda-feira, abri a oficina às 7 em ponto, como sempre. Varri a calçada, organizei as ferramentas, atendi um cliente que trouxe um micro-ondas queimado. Tudo igual, mas por dentro, algo estava diferente. A frase de Rafael ecoava: pro sogrão, que é como um pai para mim. Ele disse isso na frente de todos, sem hesitar, como se eu fosse só um figurante na história dele. Clara riu, o sogro riu, e eu engoli seco. Enquanto desmontava o micro-ondas, percebi que não era só sobre o carro ou o chinelo. Era sobre respeito. Ou melhor, sobre a falta dele. Eu não queria gritar, não queria brigar. Homem de 68 anos não resolve as coisas no grito, resolve no tempo. E o tempo, eu sabia, era meu aliado. Naquela semana,
Comecei a reparar nas coisas que nunca tinha prestado atenção. A oficina era mais que meu sustento, era meu refúgio. Cada chave de fenda, cada rolo de fio, cada peça avulsa tinha uma história. Construí tudo aquilo com suor, com noites sem dormir, com contas atrasadas que paguei dobrado para garantir o futuro do Rafael. E agora? Agora ele tinha um carro de luxo pro sogro e um par de chinelos pro pai que o carregou no colo. Na quinta-feira, recebi uma ligação dele. Pai, tudo bem? Passa lá em casa no fim de semana, as crianças estão com saudade. A voz era leve, como se nada tivesse acontecido. Respondi. Tô ocupado, Rafael. Depois a gente vê. Ele insistiu. Não fica chateado, pai, foi só uma brincadeira. Brincadeira. Desliguei o telefone e voltei pro conserto de uma geladeira. Não era brincadeira, era descaso. E descaso não se explica, se corrige. Na sexta-feira, fui até o armário dos fundos da oficina, onde guardo papéis antigos. Tinha um envelope de couro, meio mofado, com documentos de um terreno que comprei nos anos 90, no centro de São José. Era um ponto comercial, pequeno, mas bem localizado, onde Clara montou a clínica de estética dela. Cedi o espaço sem cobrar aluguel, porque achei que era o certo. Afinal, era minha nora, mãe dos meus netos. Mas sentado ali, com os papéis na mão, vi que o terreno ainda estava no meu nome. Nunca transferi, nunca vendi. Eles usavam como se fosse deles, mas não era. Pela primeira vez, senti um peso diferente. Não era raiva, era clareza. Guardei os papéis de volta, tranquei o armário e pensei. Chegou a hora de organizar as coisas. Não falei com ninguém, nem com o Zé, meu ajudante. Só continuei a rotina, mas com um passo mais firme, como quem sabe para onde está indo. No sábado, Clara mandou uma mensagem. Oi, seu Manuel, tudo bem? Passa aqui em casa amanhã, vou fazer um almoço para os meninos verem o avô. Li, mas não respondi. Não era sobre almoço, era sobre aparências. Eles queriam manter a fachada de família unida, mas eu já tinha visto o que realmente pensavam de mim. Naquela noite, sentei na varanda com um café preto e uma fatia de pão com manteiga. O rádio tocava uma moda de viola, e eu fiquei olhando para as estrelas. Lembrei de quando Rafael tinha 8 anos e me ajudava a varrer a oficina. Ele dizia, quero ser igual ao senhor, pai. Onde foi que aquele menino se perdeu? Não sei. Mas sei que o homem que ele virou não me via mais como pai. E isso, Late, eu não ia aceitar calado. Na manhã de domingo, acordei cedo e fui para a feira do bairro, coisa que não fazia há anos. Caminhei entre as barracas de frutas, o cheiro de pastel fritando, os gritos dos vendedores. Comprei umas laranjas e um pedaço de queijo, só para sentir o movimento. Na volta, passei pela clínica da Clara. O letreiro brilhava, mas algo parecia diferente. Havia menos carros na frente, e a porta estava fechada, mesmo sendo horário de funcionamento. Não parei, só observei de longe. Voltei para casa, guardei as compras e sentei na varanda com o caderno da oficina. Escrevi. O que é meu, eu sei. O que não é respeito, eu não aceito. Fechei o caderno e senti que algo estava começando. Não era vingança, era justiça. E justiça, eu sabia, não vem com pressa, vem com firmeza. O calor de agosto continuava castigando São José dos Campos. E a oficina parecia um forno, mesmo com o ventilador velho zumbindo no canto. Eu estava desmontando o motor de um liquidificador, com as mãos sujas de graxa, quando o telefone tocou. Era Rafael de novo. Pai, sério, o senhor tá estranho. O que tá acontecendo? A voz dele tinha aquele tom de quem quer apagar um incêndio com um copo d'água. Leve, mas com um fundo de nervosismo. Respondi seco. Nada, Rafael, tô trabalhando. Ele tentou mudar o assunto, falou das crianças, do trabalho, da correria do dia a dia. Mas eu sabia que não era só conversa. Ele estava sondando, querendo saber se o chinelo de R$ 40 tinha deixado marcas mais fundas do que ele imaginava. Desliguei com um "depois a gente se fala" e voltei para o liquidificador, mas minha cabeça não estava ali. Estava no envelope de couro guardado no armário dos fundos, nos documentos do terreno e no que eu podia fazer com eles. Não era sobre raiva. Era sobre recuperar o que sempre foi meu. Naquela tarde, o Zé, meu ajudante, chegou com um café coado numa caneca de alumínio meio amassada. Seu Manuel, o senhor tá com cara de quem tá tramando algo. Conta aí, disse ele com aquele jeito de quem conhece cada ruga do meu rosto. Dei uma risada, coisa rara nos últimos dias. Tramando não, Zé, só pensando na vida. Ele não insistiu,
mas me conhecia o suficiente para saber que eu não falo à toa. Zé trabalha comigo há 15 anos, desde que era um menino magrelo que mal sabia segurar uma chave de fenda. Ele me viu criar Rafael, pagar as contas do colégio, virar noites consertando geladeiras para cobrir os gastos. E agora, sem que eu dissesse uma palavra, ele parecia sentir que algo estava mudando. Se precisar de algo é só falar, chefe, disse ele, antes de voltar para o conserto de uma máquina de lavar. Assenti, mas minha mente já estava em outro lugar. Na quarta-feira, resolvi agir. Fui até o cartório no centro de São José, aquele perto da praça onde os ipês começam a florir nessa época do ano. O lugar estava cheio, com casais discutindo heranças, velhos carregando pastas amareladas, jovens nervosos com contratos de aluguel. Peguei uma senha, sentei num banco de plástico duro e esperei, com um envelope de couro na mão. Enquanto observava o movimento, pensava em como cheguei até ali. Não era só o chinelo, não era só o carro de 350 mil reais para o sogro. Era a soma de anos de silêncios, de olhares desviados, de frases pela metade. Rafael tinha mudado. E eu, que sempre fui o alicerce, agora era só um degrau que ele pisava sem olhar. Quando chamaram meu número, fui até o balcão com calma. Pedi uma cópia autenticada da escritura do terreno. A atendente, uma moça de óculos grandes, perguntou: "É para transferência?" Respondi. "Por enquanto, só quero ter certeza de que tá tudo em ordem." Ela conferiu os papéis, carimbou, assinou e me entregou tudo numa pasta nova. Saí de lá com um peso a menos, mas com uma ideia a mais. No caminho de volta, passei pela clínica da Clara. O letreiro colorido, com letras cheias de curvas, brilhava na fachada. Estética Clara Albuquerque. O lugar estava movimentado, com carros estacionados na frente e clientes entrando e saindo. Parei do outro lado da rua, na sombra de um ipê, e fiquei olhando. Lembrei de quando cedi o terreno, 5 anos atrás. Rafael me abraçou, disse que era o maior presente que eu podia dar para a família dele. Clara agradeceu com um sorriso tímido, mas nunca mais tocou no assunto. Eles reformaram o lugar, colocaram piso de porcelanato, ar-condicionado, espelhos enormes. Tudo com o dinheiro deles, claro, mas no meu terreno. Enquanto observava o vai e vem, pensei. Construíram um castelo, mas esqueceram que o chão é meu. Não senti raiva, só uma clareza fria, como se finalmente enxergasse o que sempre esteve na minha frente. Naquela noite, sentei na varanda com uma caneca de café e o caderno velho onde anoto os concertos da semana. Em vez de peças e valores, escrevi: "Respeito não se pede, se toma de volta." Fechei o caderno e guardei no armário, junto com os documentos do terreno. Não era sobre vingança, era sobre dignidade. Porque aos 68 anos, depois de uma vida inteira levantando às 5 da manhã, consertando o que os outros quebram, eu merecia mais do que um par de chinelos e um tapinha nas costas. Decidi que não ia falar nada por enquanto. Nem com Rafael, nem com Clara, nem com o Zé. Homem da minha idade não precisa de plateia para resolver as coisas. Só precisa de tempo e silêncio. No fim de semana, Rafael apareceu na oficina, sem avisar. Estava com uma camisa social azul, cabelo penteado para o lado, cheiro de perfume caro. Entrou como se fosse dono do lugar, mas com um sorriso que não enganava. "E aí, pai? Tô passando para ver como o senhor tá." Limpei as mãos num pano sujo e respondi: "Tô como sempre, trabalhando." Ele ficou ali, andando de um lado para o outro, olhando as prateleiras como se nunca tivesse visto antes. "Pai, a Clara tá planejando um churrasco no próximo feriado. O senhor vem, né? Os meninos querem te ver." Assenti com a cabeça sem prometer nada. Ele continuou: "Olha, pai, aquele lance do Dia dos Pais foi ideia da Clara, sabe? Ela quis fazer uma surpresa pro pai dela, e eu só entrei naquela onda. Fiquei quieto, só olhando para ele. Ele riu, nervoso. O chinelo foi de coração, viu? Eu mesmo escolhi." Levantei os olhos e disse baixo: "Tá bom, Rafael." Ele hesitou como se esperasse que eu dissesse mais, mas não disse. Ele deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Naquele momento, algo se quebrou de vez. Não era mais sobre o presente. Era sobre o lugar que ele me dava na vida dele. E esse lugar, eu decidi, não ia mais aceitar. Na segunda-feira, voltei ao cartório. Dessa vez, pedi uma certidão negativa de ônus do terreno. Queria ter certeza de que ninguém tinha mexido em nada, que não havia dívidas, penhoras ou qualquer coisa que pudesse complicar. A mesma atendente me reconheceu, olhou os documentos e perguntou:
O senhor está planejando vender? Respondi. Ainda não sei, mas gosto de ter tudo organizado. Ela sorriu, como quem entende que tem mais coisa por trás, e me entregou os papéis. Voltei para a oficina com a pasta mais pesada, não pelo peso do papel, mas pelo peso do que eu estava começando a planejar. Naquela tarde, enquanto consertava um fogão, o Zé perguntou: Seu Manuel, o Rafael apareceu aqui sábado, né? Ele estava meio inquieto, respondi. É, tava. Mas isso é problema dele. Zé riu e voltou para o trabalho, mas eu sabia que ele tinha percebido algo. Ele não perguntou mais nada, e eu agradeci por isso. Na terça-feira, recebi uma mensagem da Clara. Oi, seu Manuel, tudo bem? Tô organizando um almoço no domingo para as crianças verem o avô. Aparece, tá? Elas sentem sua falta. Li, mas não respondi. Não era sobre as crianças, era sobre manter as aparências. Eles queriam a fachada de família unida, mas eu já tinha visto o que realmente pensavam de mim. Naquela noite, sentei na varanda com um café e o rádio tocando baixo. O céu estava claro, e as estrelas pareciam mais próximas. Lembrei de quando Rafael tinha 10 anos e me ajudava a consertar um ventilador na oficina. Ele ria, todo sujo de graxa, e dizia: Pai, quando crescer, quero ter uma oficina igual à sua. Onde foi que aquele menino se perdeu? Não sei, mas o homem que ele virou não me via mais como pai. E isso, eu não ia aceitar calado. Na quarta-feira, fui até uma corretora de imóveis, uma bem discreta, no centro da cidade. Falei com o seu Carlos, um amigo antigo que já me ajudou a comprar o terreno nos anos 90. Levei os documentos e pedi uma avaliação do valor de mercado. Ele olhou os papéis, fez umas contas e disse: Manuel, esse ponto tá valendo uns 450 mil reais. Fácil. Tá reformado, bem localizado. Quer vender? Respondi. Por enquanto, só quero saber o valor. Ele sorriu como quem entende que tem mais história por trás. Saí de lá com a avaliação na mão e uma certeza na cabeça. O terreno era meu e ninguém podia tirar isso de mim. Na volta passei pela clínica de novo. O movimento estava normal, mas algo me dizia que as coisas não iam continuar assim por muito tempo. Não era pressentimento, era lógica. Quem desrespeita o chão onde pisa, cedo ou tarde, escorrega. Na quinta-feira, escrevi no caderno: O que é meu, eu cuido. O que não é respeito, eu não guardo. Fechei o caderno e guardei no armário, junto com os documentos. Naquela noite, sonhei com meu pai, que morreu quando eu tinha 20 anos. Ele me dizia: Manuel, homem não abaixa a cabeça para quem não olha nos olhos. Acordei com o coração leve, como se ele tivesse me dado um conselho do além. Levantei, fiz um café forte e abri a oficina. O dia estava começando, e eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no comando. O céu de São José dos Campos amanheceu cinza naquela sexta-feira, com nuvens pesadas que prometiam chuva, mas não cumpriram. Eu estava na oficina, organizando uma prateleira de peças usadas, quando o Zé entrou com uma cara de quem tinha algo a dizer. Seu Manuel, vi o Rafael ontem na praça. Ele estava com uma cara de enterro, falando no celular. Acho que era com a Clara. Parecia briga. Levantei os olhos, limpei as mãos no pano de sempre e respondi: Problema deles, Zé. Aqui a gente conserta máquina, não conserta gente. Ele riu, mas percebi que ficou me observando pelo resto da manhã, como se tentasse decifrar o que eu estava pensando. Zé é assim, não pergunta muito, mas enxerga tudo. Eu não disse nada, só continuei separando parafusos, mas por dentro a cabeça girava. Não era satisfação, era um vazio que começava a tomar forma, como se cada silêncio meu estivesse construindo algo maior. Naquela tarde, enquanto consertava uma batedeira antiga, recebi outra mensagem da Clara. Seu Manuel, as crianças estão perguntando pelo senhor. Passa aqui no sábado, por favor. Vamos fazer um lanche. O tom era educado. Quase 12. Mas eu sabia que não era só sobre as crianças. Era uma tentativa de me trazer de volta ao jogo deles, de apagar o incêndio que eles mesmos começaram. Não respondi. Guardei o celular na gaveta da bancada e voltei para o trabalho. A batedeira zumbia, mas o barulho não abafava a frase que ecoava na minha mente. Pro sogrão que é como um pai para mim. Cada vez que lembrava disso, sentia um aperto no peito, mas não era mais dor. Era uma força nova, uma certeza de que eu não ia mais aceitar ser coadjuvante na minha própria história. No sábado, em vez de ir ao tal lanche, fui até a casa do seu Carlos, o corretor.
Ele morava numa chácara nos arredores de São José, um lugar simples, com galinhas ciscando no quintal e uma rede esticada na varanda. Cheguei sem avisar, com a pasta de documentos na mochila. Ele me recebeu com um café coado na hora e perguntou: "E aí, Manuel? Decidiu o que fazer com o terreno?" Sentei na cadeira de madeira, tirei os papéis e disse: "Quero saber minhas opções. Vender, alugar ou só garantir que ninguém mexa no que é meu." Ele folheou os documentos, fez umas anotações num bloquinho e falou: "O terreno tá limpo, Manuel. No seu nome, sem ônus, sem dívida. Você pode fazer o que quiser. Mas me diz uma coisa, por que agora?" Olhei para ele, com o café esfriando na mão, e respondi: "Porque cansei de ser o último da fila." Ele assentiu, como quem entende sem precisar de mais palavras, e prometeu preparar um relatório com valores de aluguel e venda. Saí de lá com a sensação de que cada passo que eu dava era mais firme, como se o chão, que sempre foi meu, finalmente estivesse me sustentando de verdade. Na volta, passei pelo mercado e comprei uma garrafa de pinga artesanal, daquelas que vem numa garrafa de vidro fosco com rótulo escrito à mão. Não era para beber, era para marcar. Cheguei em casa, tirei o rótulo e escrevi com caneta preta: "Minha vez." Guardei a garrafa na estante, ao lado de uma foto antiga do Rafael, com uns 7 anos, segurando uma chave de fenda na oficina. Ele sorria, com a cara suja de graxa, e eu me lembro de como me senti orgulhoso naquele dia. Agora, olhando a foto, não sentia raiva, mas uma tristeza quieta, daquelas que não derramam lágrima, mas pesam no peito. Escrevi no caderno: "O que foi amor um dia, hoje é só memória, e memória não paga falta de respeito." Na segunda-feira, voltei ao cartório. Dessa vez, pedi uma atualização da matrícula do terreno e uma certidão que confirmasse que eu era o único proprietário. A atendente, a mesma de antes, já me reconheceu. "O senhor tá mexendo muito nesse terreno, hein, seu Manuel?" disse ela, com um sorriso curioso. Respondi: "É, às vezes a gente precisa lembrar o que é nosso." Ela não perguntou mais nada, só carimbou os papéis e me entregou. Voltei para a oficina com a pasta mais cheia, mas com a cabeça mais leve. Naquela tarde, enquanto consertava um fogão, o Zé veio com outra fofoca do bairro. "Seu Manuel, ouvi dizer que a clínica da Clara tá com problema de licença. Parece que estão cobrando um documento que eles não têm." Levantei a cabeça sem mudar a expressão. "É, Zé, às vezes as coisas saem do controle quando a gente não cuida do básico." Ele riu, mas percebi que ele sabia que eu sabia de algo. Não disse nada, só voltei pro fogão. Na terça-feira, Rafael ligou de novo. Dessa vez, a voz não era leve. "Pai, a gente precisa conversar. É sério. Tô sabendo que o senhor tá mexendo nos documentos do terreno. O que tá acontecendo?" Fiquei quieto por uns segundos, respirando fundo. "Nada tá acontecendo, Rafael. Só tô organizando o que é meu." Ele hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Pai, a Clara tá preocupada. A clínica depende daquele ponto. A gente investiu tudo ali. O senhor não vai fazer nada drástico, né?" Respondi com a voz firme. "Drástico é o que você fez no Dia dos Pais. Eu só tô cuidando do que sempre foi meu." Ele ficou mudo do outro lado da linha. Depois, soltou um: "Por favor, pai, não faz isso." Desliguei sem responder. Não era raiva, era clareza. Ele não estava preocupado comigo, estava preocupado com o que podia perder. Na quarta-feira recebi uma ligação do seu Carlos. "Manuel, o relatório tá pronto. O terreno pode render uns 3.000 reais por mês de aluguel. Ou uns 500 mil se você vender. Mas tem uma coisa, a clínica da sua nora tá com uma pendência no município. Parece que falta um documento de autorização do proprietário. Você sabe disso?" Respondi: "Sei. E não vou assinar nada por enquanto." Ele riu, do outro lado da linha. "Você é danado, Manuel. Me avisa o que decidir." Desliguei e fui para a varanda da oficina, com um café na mão. O céu estava limpo agora, e o sol batia forte na calçada. Pensei em como as coisas mudam. Há uma semana, eu era o velho do chinelo, esquecido no canto da festa. Agora, eu era o dono do chão onde eles pisavam. Não era poder, era justiça. Na quinta-feira, Clara apareceu na oficina, coisa que ela nunca fazia. Estava com um vestido azul, óculos escuros na cabeça, o cabelo preso num coque perfeito. Entrou com um sorriso forçado, como quem pisa em terreno desconhecido.
Oi, seu Manuel. Vim trazer um bolo para as crianças, mas resolvi passar aqui primeiro. Como o senhor tá? Respondi, sem tirar os olhos do concerto que estava fazendo. Tô bem, Clara. E você? Ela hesitou, mexendo no celular. Tô bem, mas... Olha, a gente tá com um problema na clínica. Parece que falta um documento, algo do terreno. O senhor sabe de alguma coisa? Levantei os olhos, devagar. Sei. O terreno é meu. Sempre foi. Ela engoliu seco, tentou manter o sorriso. Sim, claro, a gente sabe, mas... O senhor não vai criar problema, né? A gente investiu tanto ali. Fiquei quieto por uns segundos, depois disse. Clara, quem cria problema é quem esquece de onde veio. Ela ficou sem resposta, murmurou um... Tá bom, a gente conversa depois. E saiu, quase tropeçando na pressa. Naquela noite, sentei na varanda com a garrafa de pinga na mão. Não bebi, só olhei o rótulo que escrevi. Minha vez. Peguei o caderno e escrevi. Eles acham que podem consertar com sorrisos o que quebraram com desprezo. Mas conserto é minha especialidade, e esse tipo de coisa eu não conserto mais. Fechei o caderno e guardei a garrafa. O rádio tocava uma música antiga do Almir Sater, e eu fiquei pensando no meu pai de novo. Ele me ensinou que homem não se explica, se impõe, e eu estava aprendendo a impor, não com gritos, mas com silêncio. Na sexta-feira, recebi outra ligação do Rafael. Pai, pelo amor de Deus, a gente precisa resolver isso. A clínica tá parada por causa do documento. O senhor não pode fazer isso com a gente. Respondi com a voz calma. Rafael, eu não fiz nada. Vocês fizeram. Agora é com vocês. Desliguei e voltei para o trabalho. O terreno era meu. A dignidade era minha. E o silêncio, agora, também era meu. A chuva finalmente caiu em São José dos Campos no sábado de manhã. Uma garoa fina que molhava a calçada e deixava o ar com cheiro de terra. Eu estava na oficina, limpando o balcão com um pano velho, quando o Zé entrou carregando uma caixa de peças que tinha chegado do fornecedor. Seu Manuel, tá vendo essa chuva? Traz cliente, viu? Geladeira pifa com umidade, disse ele, com aquele jeito otimista que sempre me arrancava um meio sorriso. Respondi. Tomara, Zé, porque consertar é o que a gente faz de melhor. Mas enquanto organizava as peças novas, minha cabeça não estava nas geladeiras ou nos motores. Estava no terreno, nos documentos, na conversa com o seu Carlos e, principalmente, no silêncio que eu tinha escolhido como resposta. O celular vibrou na gaveta da bancada. Era uma mensagem do Rafael. Pai, precisamos conversar, é urgente. Passo aí hoje à tarde. Não respondi. Guardei o celular e continuei o trabalho, mas sabia que ele viria. E pela primeira vez, eu não sentia pressa de resolver nada. Por volta das 3 da tarde, o Rafael apareceu. A chuva tinha parado, mas ele chegou com o cabelo molhado, a camisa social meio amassada, sem o perfume caro de costume. Entrou na oficina com uma expressão que misturava nervosismo e cansaço, como se tivesse passado a noite em claro. Pai, posso falar com o senhor um minuto? Assenti, apontando para uma cadeira de plástico no canto. Ele sentou, mexendo as mãos como se não soubesse onde colocá-las. Olha, pai, eu sei que o senhor tá chateado. O lance do Dia dos Pais foi um erro, tá? A Clara quis fazer uma surpresa pro pai dela e eu... Bom, eu entrei na onda. Mas o chinelo não foi pra desrespeitar, juro. Fiquei quieto, olhando pra ele. Ele continuou, a voz tremendo um pouco. Agora essa história do terreno. Pai, a clínica tá parada. A prefeitura tá cobrando um documento que só o senhor pode liberar. A gente tá desesperado. Por favor, não faz isso com a gente. Levantei os olhos, devagar, e disse. Rafael, o que você fez no Dia dos Pais não foi só o chinelo. Foi me mostrar onde eu fico na sua vida. E agora eu tô mostrando onde você fica na minha. Ele ficou pálido, como se tivesse levado um soco. Pai, por favor. A gente investiu tudo ali. Se a clínica fechar, a gente perde tudo. Fechei a cara e respondi. Você já perdeu algo maior, Rafael, e não percebeu. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Levantei, voltei para o balcão e disse. Tô trabalhando. Quando quiser conversar de verdade, você sabe onde me encontrar. Ele saiu sem dizer mais nada, e a porta da oficina bateu com um som seco, como um ponto final. Naquela noite, sentei na varanda com um café forte e o caderno na mão. A garrafa de pinga com o rótulo Minha Vez ainda estava na estante, intocada.
Escrevi: Filho não é quem você cria, é quem te vê como pai. E quando ele te reduz a um chinelo, não é mais filho, é só alguém que passou pela sua vida. Fechei o caderno e olhei para as luzes dos postes refletindo nas poças da rua. Lembrei de uma noite, anos atrás, quando Rafael tinha febre alta, aos 6 anos. Fiquei acordado até o sol nascer, com uma toalha molhada na testa dele, rezando para a febre baixar. Naquela época, ele me olhava como se eu fosse o mundo inteiro. Agora, ele nem me olhava nos olhos. O telefone tocou de novo, era a Clara. Não atendi. A mensagem veio em seguida. Seu Manuel, por favor, precisamos resolver isso. É pro bem das crianças. Apaguei sem ler o resto. Não era sobre as crianças, era sobre o medo deles. E medo, eu sabia, não conserta o que o desprezo quebrou. No domingo, fui até a igreja do bairro, coisa que não fazia há anos. Não sou de rezar muito, mas gosto do silêncio daquelas paredes antigas, do cheiro de madeira polida, da luz que entra pelos vitrais. Sentei no último banco, como sempre, e fiquei ouvindo o padre falar sobre gratidão. Ele disse algo que ficou na minha cabeça. Agradecer não é só dizer obrigado, é reconhecer o valor de quem esteve com você. Saí de lá pensando no Rafael, na Clara, no sogro deles, no carro de 350 mil reais. Eu nunca pedi gratidão, mas também não aceitava ser tratado como sobra. Na volta, parei na praça do bairro e comprei um pão de queijo numa barraca. Enquanto comia, vi uma família brincando no parquinho. O pai empurrando o filho no balanço, a mãe tirando fotos. Por um instante, senti um nó na garganta. Mas não era saudade. Era a certeza de que aquele tempo para mim tinha acabado. Na segunda-feira voltei ao cartório. Dessa vez, pedi orientação sobre como bloquear qualquer tentativa de uso indevido do terreno. A atendente, já familiar, olhou os documentos e perguntou: O senhor quer proteger o imóvel de alguma transferência ou penhora? Respondi: Quero garantir que ninguém mexa no que é meu sem minha permissão. Ela assentiu, fez anotações e disse que eu precisava de um advogado para formalizar tudo. Anotei o nome de um que ela indicou: o doutor Luiz, um homem discreto que trabalhava num escritório pequeno perto da avenida. Naquela tarde, marquei uma consulta com ele. Levei a pasta com todos os documentos: escritura, certidão, avaliação do seu Carlos. O doutor Luiz ouviu minha história em silêncio, folheando os papéis. Seu Manuel, o terreno é seu, sem sombra de dúvida. Você pode notificar os ocupantes, exigir aluguel, ou até retomar o imóvel. Quer que eu prepare algo? Respondi: Quero tudo por escrito, mas sem alarde. Eles vão saber na hora certa. Ele sorriu, como quem admira a calma de alguém que sabe o que quer. Saí do escritório com a certeza de que estava no caminho certo. Na terça-feira, o Zé chegou com uma novidade. Seu Manuel, tá rolando um boato no bairro que a clínica da Clara tá com problema sério. Parece que tão pensando em mudar de lugar. Respondi, sem tirar os olhos do conserto que estava fazendo. É, Zé. Às vezes a vida força a gente a mudar. Ele não perguntou mais nada, mas percebi que ele estava começando a ligar os pontos. Naquela noite, recebi outra ligação do Rafael. Pai, a gente tá desesperado. A prefeitura tá ameaçando fechar a clínica se não regularizarmos o documento. O senhor pode ajudar? É só assinar um papel. Respondi com a voz firme. Rafael, o papel que você quer não apaga o que você fez. Resolva seu problema como homem, porque como pai eu já fiz tudo o que podia. Ele tentou argumentar, mas desliguei. Não era mais sobre o terreno, era sobre quem eu era. E eu não ia mais me deixar apagar. Na quarta-feira fui até a chácara do seu Carlos de novo. Ele me recebeu com o mesmo café coado e um sorriso esperto. E aí, Manuel, decidiu? Mostrei a ele os papéis que o doutor Luiz tinha preparado. Uma notificação formal para Clara e o Rafael, exigindo a regularização do uso do terreno ou a desocupação em 30 dias. Ele leu, assoviou baixo e disse: Você não tá brincando, hein? Respondi: Nunca brinquei, Carlos. Só demorei para perceber. Ele riu e prometeu me ajudar a encontrar um inquilino caso eu decidisse alugar. Voltei para casa com a notificação na pasta, mas sem pressa de enviar. Ainda não era a hora. Queria que eles sentissem o peso do silêncio antes do impacto do papel. Na quinta-feira, a Clara apareceu na oficina de novo. Dessa vez, sem o sorriso forçado. Estava com olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito, as mãos apertando a bolsa. Seu Manuel,
Eu sei que o senhor tá chateado, mas isso tá destruindo a gente. A clínica é nosso sustento. O senhor não pode fazer isso com os próprios netos. Olhei para ela, com calma, e disse: Clara, seus filhos são meus netos. E eu amo eles. Mas o que você e o Rafael fizeram não foi comigo, foi com o respeito, e isso eu não negocio. Ela tentou argumentar, falou das crianças, dos funcionários, dos pacientes. Interrompi. Você já disse isso, agora é com vocês. Ela saiu, com os olhos marejados, mas eu não me abalei. Naquela noite, escrevi no caderno: Dignidade não é sobre vencer, é sobre não se deixar apagar. Fechei o caderno, guardei a pasta e dormi com a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava no comando da minha própria história. O sol voltou a brilhar forte em São José dos Campos na sexta-feira, como se a chuva da semana passada tivesse sido só um intervalo. A oficina estava cheia, com clientes trazendo liquidificadores queimados e geladeiras que pararam de gelar. O Zé corria de um lado para o outro, anotando pedidos, enquanto eu desmontava um fogão com a calma de quem já fez isso 1000 vezes. Mas, por dentro, minha cabeça estava na pasta guardada no armário dos fundos, na notificação que o doutor Luiz tinha preparado, e no silêncio que eu vinha mantendo. O celular vibrou na gaveta, mas não olhei. Sabia que era o Rafael ou a Clara, tentando mais uma vez apagar o fogo que eles mesmos acenderam. Eu não tinha pressa. Cada dia que passava, o peso do que eles fizeram no Dia dos Pais ficava mais claro, e minha decisão, mais firme. Por volta do meio-dia, enquanto almoçava um pão com mortadela no balcão, o Zé veio com uma novidade. Seu Manuel, passei pela clínica hoje cedo. Tava quase vazia, só a secretária na porta. Acho que tão de mudança. Levantei os olhos, mastigando devagar. Zé, às vezes a vida aperta onde a gente menos espera. Ele me olhou como se quisesse perguntar mais, mas só balançou a cabeça e voltou para o trabalho. O Zé já tinha percebido que algo grande estava acontecendo, mas sabia que eu não era de falar antes da hora. Terminei o almoço, limpei as mãos e fui até o armário. Peguei a pasta, abri e reli a notificação. Era um documento seco, com palavras frias. Notificação para regularização de uso de imóvel ou desocupação no prazo de 30 dias. O Dr. Luiz tinha caprichado, deixando tudo claro e inquestionável. Guardei a pasta de volta, mas pela primeira vez pensei em enviá-la. Não por raiva, mas porque era o certo. Naquela tarde, recebi uma ligação do seu Carlos, o corretor. Manuel, tenho uma novidade. Um cara de Taubaté está interessado no seu terreno. Ele quer alugar para abrir uma loja de autopeças. Tá disposto a pagar 3.500 por mês, contrato de 2 anos. O que acha? Respondi. Parece bom, Carlos, mas deixa eu resolver uma pendência antes. Ele riu do outro lado da linha. Você é fogo, Manuel. Me avisa quando quiser fechar. Desliguei e fui para a varanda da oficina com um café na mão. O sol batia na calçada e o bairro estava quieto, só o barulho de um carro passando ao longe. Pensei no Rafael, na Clara, na clínica que eles construíram no meu terreno. Pensei no chinelo de 40 reais, na frase, pro sogrão, que é como um pai para mim. Cada memória era como um prego. Mas, em vez de doer, me dava força. Eu não era mais o velho esquecido no canto da festa. Eu era o dono do chão onde eles pisavam. No sábado, decidi enviar a notificação. Fui até o cartório, com a pasta na mochila, e pedi que entregassem o documento oficialmente. A atendente, já me conhecendo, perguntou: É pro mesmo terreno, seu Manuel? Assenti. É, e dessa vez é para valer. Ela carimbou, registrou, e disse que a notificação seria entregue na segunda-feira. Saí de lá com uma leveza que não sentia há anos. Não era alívio, era clareza. Voltei para a oficina, e passei a tarde consertando um micro-ondas com o Zé me ajudando. Ele não perguntou nada, mas percebi que ele estava mais quieto que o normal. À noite, quando fechei o portão, ele me chamou no canto. Seu Manuel, posso falar uma coisa? Eu sei que o Rafael tá te dando dor de cabeça. Não sei o que tá acontecendo, mas o senhor é o cara mais direito que conheço. Não deixa ninguém te derrubar. Sorri, coisa rara, e respondi. Zé, derrubar é com quem não tem raiz. Eu tenho. Ele riu, bateu no meu ombro e foi embora. No domingo fiquei em casa. Não fui ao churrasco da Clara, nem respondi às mensagens que continuavam chegando. A última era do Rafael. Pai, a gente tá tentando resolver tudo. Por favor, me liga, é sério. Apaguei sem responder.
Em vez de ligar, peguei a bicicleta velha que guardava na garagem, uma Monarch dos anos 80 que ainda rodava bem. Saí pedalando pelo bairro, sem destino. Passei pela praça onde o Rafael brincava quando criança, pelo campinho onde ele jogava bola, pela escola onde eu ia buscar ele nas tardes de chuva. Cada esquina era uma memória, mas nenhuma me fazia querer voltar atrás. Parei numa padaria, comprei um pão de queijo e um café e sentei na calçada, vendo o movimento. Um menino passou correndo com um pipa na mão e o pai dele atrás, gritando para tomar cuidado. Sorri, mas não chorei. Meu tempo de correr atrás já tinha passado. Na segunda-feira, a notificação foi entregue. Eu não estava lá para ver, mas sabia que o impacto ia ser grande. O Zé chegou na oficina com a fofoca do dia. Seu Manuel, vi a Clara hoje na clínica. Ela estava gritando no celular, parecia brava. Acho que era com o advogado. Respondi. É, Zé, às vezes a verdade pesa mais que a mentira. Ele riu, mas não perguntou mais nada. Naquela tarde recebi uma ligação do doutor, Luiz. Seu Manuel, a notificação foi entregue. Eles têm 30 dias para regularizar ou desocupar. Se quiserem brigar na justiça, já temos tudo pronto para garantir seus direitos. Agradeci e desliguei. Sentei na varanda da oficina com a garrafa de pinga na mão, olhando o rótulo. Minha vez. Escrevi no caderno. O silêncio é a voz dos que já falaram demais. Agora, quem fala é o tempo. Na terça-feira, a Clara apareceu na oficina de novo. Dessa vez sem maquiagem, sem óculos escuros, com o rosto cansado e os olhos vermelhos. Seu Manuel, o senhor mandou aquela notificação? Por que tá fazendo isso com a gente? É por causa do Dia dos Pais? A gente errou, tá? Me perdoa. Ela estava quase chorando, mas eu não me abalei. Respondi com a voz calma. Clara, não é sobre o Dia dos Pais. É sobre o que vocês fizeram comigo durante anos. O terreno é meu, e eu decidi o que fazer com ele. Resolvam o problema de vocês. Ela tentou argumentar. Falou das crianças, dos funcionários, dos pacientes. Interrompi. Você já disse isso. Agora é com vocês. Ela saiu com os ombros caídos, e eu voltei pro concerto de uma geladeira. Não senti pena, senti firmeza. Na quarta-feira, o Rafael ligou de novo. Pai, pelo amor de Deus, a gente tá perdido. A clínica vai fechar se o senhor não liberar o documento. Eu sei que errei, mas não faz isso com a gente. Respondi. Rafael, você não sabe o que é errar. Você sabe o que é escolher. E você escolheu me deixar de lado. Agora eu escolho o que é meu. Ele ficou quieto do outro lado. Depois disse com a voz embargada. Pai, por favor, me dá uma chance. Desliguei sem responder. Naquela noite, sentei na varanda com um café e o caderno. Escrevi. Chance se dá para quem quer mudar, não para quem quer salvar o que já perdeu. Fechei o caderno e olhei para as estrelas. O bairro estava quieto, e eu, pela primeira vez, me sentia em paz. Na quinta-feira, o seu Carlos me ligou de novo. Manuel, o cara de Taubaté tá esperando sua resposta. Ele quer visitar o terreno na semana que vem. Fechamos? Respondi. Fecha, Carlos, mas avisa que o imóvel só vai estar disponível em 30 dias. Ele riu. Você é danado, Manuel. Tá feito. Desliguei e fui para a oficina. O Zé estava consertando um ventilador, cantarolando uma música do Zezé de Camargo. Seu Manuel, tá com cara de quem tá ganhando no jogo, disse ele. Sorri. Zé, o jogo só acaba quando a gente sabe o que vale. Ele assentiu, e continuamos o trabalho. Naquela noite peguei a garrafa de pinga, abri e tomei um gole pequeno, só para brindar. Não era vitória, era justiça. E justiça, eu sabia, não precisava de plateia. A manhã de sexta-feira trouxe um vento leve que varria as folhas secas pela calçada de São José dos Campos. A oficina estava calma, com o Zé organizando ferramentas no canto e eu revisando um motor de geladeira que teimava em não funcionar. O silêncio do bairro era quebrado só pelo latido de um cachorro ao longe e pelo som de uma moto passando rápido. Eu sabia que os 30 dias do prazo da notificação estavam correndo. E cada hora que passava parecia apertar mais o Rafael e a Clara. O celular vibrou na gaveta, mas não olhei. Já tinha perdido a conta de quantas mensagens e ligações eles mandaram nos últimos dias. Não era mais sobre responder, era sobre deixar o tempo falar. Peguei o caderno velho, onde anotava os concertos, e escrevi. O que é justo não precisa de pressa, mas também não espera para sempre. Fechei o caderno e voltei para o trabalho, com a certeza de que estava no caminho certo.
Por volta das 10, o Zé veio com uma fofoca fresca do bairro. Seu Manuel, passei pela clínica hoje cedo, tá um vazio danado. Vi uma van carregando caixas, e a Clara tava na porta, com cara de quem não dorme há dias. Levantei os olhos, sem mudar a expressão. É, Zé, às vezes a vida cobra o que a gente esquece de pagar. Ele riu, balançando a cabeça. O senhor é brabo, chefe, não fala muito, mas quando faz, é na veia. Não respondi, só sorri de canto e continuei o concerto. O Zé já tinha entendido que eu não era mais o mesmo Manuel de antes, aquele que aceitava tudo em nome do amor de pai. Agora, eu era o Manuel que decidia o tamanho do próprio espaço. Naquela tarde, recebi uma ligação do doutor. Luiz. Seu Manuel, a notificação tá surtindo efeito. O advogado deles entrou em contato pedindo uma reunião. Querem negociar. O que o senhor acha? Respondi com a voz firme. Negociar é com quem tem o que oferecer, Luiz. Eles não têm. Só quero o que é meu. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Entendido. Vou informar que o prazo segue correndo. Se quiserem brigar na justiça, já temos tudo pronto. Agradeci e desliguei. Sentei na varanda da oficina com um café na mão e fiquei olhando o movimento da rua. Um menino passou de bicicleta, rindo alto, e por um instante me lembrou o Rafael, com seus 8 anos, pedalando na calçada enquanto eu consertava um ventilador. A memória não doeu, só trouxe uma certeza. Aquele menino não existia mais, e o homem que ele virou escolheu me apagar. No sábado, fui até a chácara do seu Carlos. Ele me recebeu com o mesmo café coado e um sorriso esperto. Manuel, o cara de Taubaté tá no pé. Ele quer fechar o aluguel do terreno para a semana que vem. 3.500 por mês. Contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação. Tá na mão. E aí, fecha? Olhei para ele, com a pasta de documentos na mochila e disse: Fecha, Carlos, mas só depois que o terreno estiver livre. Ele assoviou baixo. Você é fogo, Manuel. Tá jogando duro, respondi. Não é jogo, é justiça. Ele riu, anotou tudo e prometeu preparar o contrato. Saí de lá com a sensação de que cada passo meu era uma pedra colocada no lugar certo, construindo algo que ninguém podia derrubar. No domingo, o bairro estava quieto, com aquele silêncio típico de fim de semana. Fiquei em casa, sem abrir a oficina. Peguei a bicicleta velha e saí pedalando pelo centro, passando pelas ruas onde cresci. Parei na praça onde o Rafael brincava quando criança. Sentei num banco e fiquei olhando as famílias. Pais empurrando carrinhos, mães tirando fotos, crianças correndo com pipas. Por um momento, senti um vazio, mas não era saudade. Era a constatação de que meu tempo de ser aquele pai já tinha passado. Comprei um suco de laranja numa barraca e voltei para casa, pedalando devagar. Ao chegar, vi um envelope branco embaixo do portão. Era do Rafael. Abri com calma, sentado na varanda. A carta era curta, escrita à mão. Pai, eu sei que errei. Não sei como consertar, mas quero tentar. Me perdoa. A clínica tá fechando, e eu sei que é por minha causa. Se o senhor quiser conversar, eu tô aqui. Rafael li 2 vezes, dobrei o papel e guardei no caderno. Não respondi. Não era sobre perdoar, era sobre respeitar a mim mesmo. Na segunda-feira voltei à rotina. A oficina estava cheia, e o Zé parecia mais animado que o normal, cantando uma música do Gustavo Lima enquanto organizava peças. Seu Manuel, o bairro tá comentando. Dizem que a clínica fechou de vez. Vi o letreiro sendo tirado ontem. Respondi. É, Zé, às vezes as coisas mudam de lugar. Ele riu, mas não perguntou mais nada. Naquela tarde, recebi uma ligação do seu Carlos. Manuel, a clínica tá vazia. O cara de Taubaté quer ver o imóvel amanhã. Tudo certo? Respondi. Tudo certo, Carlos. Pode marcar. Desliguei e fui pra varanda, com a garrafa de pinga na mão. Tirei o rótulo que escrevi, minha vez, e joguei no lixo. Não precisava mais daquilo. A vez já era minha. Na terça-feira, o cara de Taubaté apareceu. Era um homem de uns 40 anos, com jeito de quem sabe o que quer. Visitamos o terreno juntos, com o seu Carlos explicando os detalhes. O lugar estava vazio, com marcas de onde os móveis estiveram. O piso de porcelanato brilhando sob a luz. O espaço tá ótimo, seu Manuel. Fecho por 3.500, contrato de 2 anos. Topa. Assenti. Tô dentro. Assinamos um pré-contrato ali mesmo e o seu Carlos me deu um tapinha nas costas. Você é danado, Manuel. Sorri,
mas não disse nada. Na volta para a oficina, passei pela praça e vi o Rafael de longe, sentado num banco com a cabeça baixa. Ele não me viu, e eu não fui até ele. Não havia mais o que dizer. Na quarta-feira, recebi uma última mensagem da Clara. Seu Manuel, entregamos as chaves no cartório. Desculpa por tudo. Espero que o senhor fique bem. Apaguei sem responder. Naquela noite, sentei na varanda com um café forte e o caderno. Escrevi. Não é sobre vencer, é sobre não se deixar apagar. E eu, Manuel, nunca mais vou ser só um chinelo na sacola. Fechei o caderno e olhei para as estrelas. O rádio tocava uma música antiga do Zé Ramalho, e o vento trazia um cheiro de chuva nova. No dia seguinte, o Zé chegou com um sorriso largo. Seu Manuel, o bairro tá falando que o senhor é o dono do pedaço. Tô orgulhoso, chefe. Ri pela primeira vez em semanas. Zé, o pedaço sempre foi meu. Só precisei lembrar eles disso. Na sexta-feira, fui até o cartório buscar as chaves que a Clara deixou. Eram 3, numa caixinha de papelão com uma etiqueta branca. Imóvel da Estética Clara Albuquerque. Guardei na gaveta da oficina, junto com as peças avulsas. Não eram só chaves, eram o fim de uma história. Naquela noite, abri a garrafa de pinga, servi um gole num copo pequeno e brindei, sozinho. A minha vez, disse em voz baixa. Tomei o gole, guardei a garrafa e dormi com a leveza de quem fechou um ciclo. No sábado, a oficina estava cheia e o Zé me perguntou: Seu Manuel, e agora? O que vem pela frente? Respondi com um sorriso. Agora, Zé, a gente conserta o que é nosso e segue em frente. Ele riu, e continuamos o trabalho, com o sol brilhando forte e o futuro, pela primeira vez, parecendo meu.